Olá, estamos na nossa disciplina Estudo de Libras. Eu sou a professora Raquel Quiles, estou trabalhando com vocês esta disciplina. E hoje nós estamos discutindo, no módulo 1, a pessoa surda e suas especificidades linguísticas e culturais. Estamos discutindo a unidade 1, a língua brasileira de sinais, a pessoa surda e a aquisição da linguagem. É importante, antes de iniciarmos a nossa aula, lembrar que o objetivo deste módulo é compreender o que é a Libras, Língua Brasileira de Sinais, e sua importância para o desenvolvimento das pessoas surdas. E, para tanto, nós vamos trabalhar na concepção antropológica e cultural de surdez, que vocês vão conhecer no decorrer desta aula. Vamos lá? A primeira questão importante é pensarmos a terminologia correta para nos referirmos às pessoas surdas. Vocês vão perceber que algumas pessoas usam o termo surdo, outras deficiente auditivo e ainda temos o termo surdo-mudo. Existe um termo correto? Qual é a melhor forma de nos referirmos às pessoas que utilizam a língua brasileira de sinais no nosso país? Na nossa disciplina, nós vamos trabalhar com o termo surdo, e vocês vão perceber que esta escolha depende muito da concepção de surdez que nós temos. E é sobre isso, então, que nós vamos conversar um pouquinho. Vamos iniciar percebendo qual é o conceito de deficiência auditiva e depois o conceito de surdo, para vocês perceberem as diferenças entre essas concepções. Eu estou trabalhando aqui com um documento muito importante no nosso país, que é o decreto número 5626, de 22 de dezembro de 2005, e este é o primeiro documento que diferencia a deficiência auditiva de pessoa surda. Este documento regulamentou a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que é a lei conhecida como a Lei de Libras, né? A lei que reconhece a língua brasileira de sinais no nosso país. Então, neste documento, nós temos a seguinte definição para a deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. O que nós percebemos com esta concepção? Que é uma perspectiva bastante clínica, da área da medicina, do campo da fonoaudiologia, que trabalha a concepção, então, a partir da perda de decibéis. Lembrando que decibéis são as unidades de som que são utilizadas para perceber se uma pessoa escuta ou não, o quanto ela escuta. Então, isso é medido mesmo pelo campo da medicina, né? Especialmente por fonoaudiólogos. E nós percebemos, quando vemos neste mesmo documento, a concepção de surdo ou pessoa surda, bastante diferenciada da concepção de deficiência auditiva. Então, nós temos que esta pessoa é considerada aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, Libras. Percebam que aqui nós temos uma menção à língua de sinais, uma compreensão da pessoa surda pelas experiências visuais. Temos também a demarcação da perspectiva cultural, mas a questão central aqui é a compreensão de que a pessoa surda é aquela que utiliza uma outra língua para se constituir, para se comunicar, para se relacionar, que no Brasil nós chamamos, então, de língua brasileira de sinais. Dito isto, eu trago para vocês um trecho de uma escritora surda, que é a Laborri. Esta escritora nos traz um depoimento, né, sobre a sua sensação em relação à percepção dos outros sobre si mesma.
E ela diz: recuso-me a ser considerada excepcional, deficiente. Não sou, sou surda. Para mim, a língua de sinais corresponde à minha voz, meus olhos são meus ouvidos. Sinceramente, nada me falta. É a sociedade que me torna excepcional. Em seguida, eu quero trazer para vocês um depoimento, né, de uma pessoa surda que não se identificou, está no livro da autora Audrey Gesser, ela não está identificada, mas que diz muito, né, nesta perspectiva que estamos discutindo aí da concepção de surdez. Vamos ver, então, este depoimento. Meus pais descobriram que eu era surdo quando eu era um bebezinho. Meu pai e minha mãe são surdos profundos. Eu sempre usei sinais com eles e com os parentes ouvintes mais próximos. Sempre achei que todo mundo fosse igual a mim. Sempre achei que todas as pessoas fossem surdas. O mundo virou de ponta cabeça quando vi que a maioria é ouvinte, pois nunca me vi como diferente. É estranho quando chamam o surdo de deficiente ou anormal. Eu não me considero assim. Vejam que interessante a percepção de uma pessoa surda que nasceu em uma família de surdos, nós temos aqui que os pais eram surdos, e que, portanto, cresce e se desenvolve em um ambiente linguístico favorável, porque esses pais utilizavam com esta criança a língua americana de sinais, no caso aqui é um surdo americano. E esta criança não se percebe como diferente, como alguém que tem um problema, que tem uma falha. Aqui a gente já começa a perceber a importância da língua para qualquer sujeito, né? Para o desenvolvimento do sujeito. Então, quando esta criança percebe que a maioria, né, das pessoas que ela convivia, na verdade, eram ouvintes e ela era minoria nesse grupo, sendo uma pessoa surda, isso é um choque para ela. Porque ela até então se sentia uma pessoa comum, entre aspas, normal, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma deficiência. Então, a gente começa a perceber, né, a importância de entender a pessoa surda, a partir desta concepção que nós chamamos de antropológica cultural, que valoriza o quê? A língua de sinais. E retomando aqui o começo da nossa discussão, o termo surdo-mudo é um termo totalmente equivocado, que de fato nós não devemos usar em nenhuma situação. Por quê? Porque esse termo está relacionando a surdez com a mudez, ou seja, uma pessoa que não escuta e não fala, né? E, na verdade, a pessoa surda, primeiro, ela tem voz, porque ela tem uma língua, que é a língua de sinais. Segundo, ela tem as cordas vocais em pleno funcionamento. Não é o fato de ser surdo que faz com que ela não tenha ou não consiga emitir sons. Quando as pessoas surdas se comunicam, inclusive utilizando a língua de sinais, elas emitem sons. Portanto, elas não são pessoas mudas. Nós não devemos utilizar este termo. Além disso, nós relacionamos muito a ideia do som com a língua oral. E esta é uma questão que nós precisamos trabalhar. Existem outras formas de se colocar, de falar, de se posicionar, e a língua de sinais é uma delas, e é uma língua, portanto, tem um status de língua e cumpre com todas as funções de qualquer língua oral. Então, vamos continuar aqui para vermos a diferença entre a perspectiva clínica e a perspectiva cultural de surdez. Na perspectiva clínica, a surdez é entendida, então, como uma deficiência, uma falha, falta, correção. Se busca a normalização, ou seja, a aproximação da pessoa do padrão de normalidade instituído socialmente, que neste caso é da maioria ouvinte, e esta perspectiva está situada em um discurso médico. Então, nós consideramos uma perspectiva bastante patológica, né, da surdez. A correção no sentido de que se busca, nesta perspectiva,
de fato, a aproximação da pessoa surda de um padrão de normalidade e, portanto, a utilização de aparelhos auditivos ou do implante coclear, que é uma cirurgia. Então, é nesta proposta bastante patológica e médica que se situa a perspectiva clínica de surdez. Nós temos, então, uma outra proposta, que é a que se baseia a nossa disciplina, que é a perspectiva cultural. Nesta proposta, nesta concepção de surdez na perspectiva cultural, nós entendemos a surdez como uma diferença linguística e não como uma deficiência. Portanto, as pessoas surdas, elas fazem parte de uma minoria linguística, um grupo que tem historicamente lutado pelo direito de utilização da língua de sinais. As pessoas surdas, nesta concepção, dentro da perspectiva cultural, elas vivenciam a realidade a partir de uma experiência visual. Isto porque elas têm uma língua que não é oral e auditiva, como, por exemplo, a língua portuguesa, mas é uma língua espacial visual, como é o caso, então, da língua brasileira de sinais. E nesta perspectiva, os surdos têm buscado um posicionamento, inclusive político, de defesa do direito de ser surdo sem ser considerado menor, deficiente, alguém que tem uma falha ou uma falta. E este agrupamento dos surdos, no decorrer dos anos, na luta por seus direitos linguísticos, foi constituindo o que a gente chama de comunidade surda, que é um conceito que nós iremos trabalhar em outro momento na nossa disciplina. Nós trazemos aqui agora uma questão bastante importante, que é a respeito da oralização. Aqui eu estou me amparando na autora Audrey Gesser para trabalhar com vocês as ideias que esta autora traz, de que a oralização, ela significa, historicamente, a negação da língua de sinais. Por quê? Porque quando a gente impõe a uma criança que ela aprenda a língua oral, que não é para ela algo espontâneo ou algo natural, isto faz com que ela tenha que passar por um treino muito exaustivo, bastante longo. Existem, claro, surdos oralizados, que se comunicam muito bem por meio da língua oral, mas eles contam o quanto isto foi custoso nas suas trajetórias de vida. Porque para um surdo aprender uma língua oral, isto demora em média de 5 a 10 anos, alguns surdos 12 anos, 15 anos. Por quê? Porque não é uma língua espontânea para eles, já que eles não estão tendo a referência do som como nós, ouvintes, temos. Então, esta autora vai defender que a oralização deve ser um direito de escolha da pessoa surda e não uma imposição. E que a forma mais acessível para o desenvolvimento da pessoa surda é a língua de sinais. Então, vamos lá entender um pouquinho, aprofundar as nossas discussões sobre a língua de sinais, né? A primeira questão importante é compreendermos que as línguas de sinais não são universais, ou seja, cada país tem a sua própria língua. Esta língua de cada país, ela é desenvolvida no cotidiano pelas próprias pessoas surdas, que vão ressignificando alguns sinais, criando novos sinais, vão surgindo as gírias, vão surgindo os regionalismos. Então, é uma língua muito dinâmica, como qualquer língua. E, portanto, ela não tem como ser padronizada de forma a usarmos a mesma língua de sinais no mundo todo. Então, as línguas de sinais não são universais. Cada país tem a sua própria língua. Uma outra questão muito importante, que não é uma mímica ou pantomima, né? Que são gestos que a gente utiliza no teatro ou em dramatizações, ou para sinalizar alguma coisa numa brincadeira gestual, enfim. Isto não é língua de sinais, não estamos falando de mímica. Os sinais, eles têm uma regra, eles são estruturados, eles são padronizados, eles são convencionados dentro de cada língua de sinais.
Uma outra questão importante é que nós expressamos os conceitos a partir dos sinais. E não necessariamente vai ter um sinal para cada palavra que nós dizemos em português, por exemplo. Então, às vezes, nós utilizamos um sinal que significa, se formos traduzi-lo, 3, 4 palavras em língua portuguesa. E o inverso também acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é o sinal I love you. A frase I love you em inglês, a gente faz com este sinal. O I de I, o L de love e o Y de you. Então, aqui nós temos um sinal, mas que significa 3 palavras. Então, nós não temos esta relação correspondente, exata para cada palavra. Como também acontece quando nós vamos aprender qualquer outra língua. Vamos pensar nas línguas orais. Se eu vou aprender o inglês, o francês, o espanhol, nós não vamos ter uma tradução literal para tudo, né? Cada língua tem a sua estrutura, a sua forma de funcionamento. A mesma coisa acontece com as línguas de sinais. Então, todas as línguas de sinais no mundo inteiro possuem uma estrutura gramatical própria, e esta estrutura gramatical de cada língua de sinais não depende das línguas orais utilizadas nos diferentes países do mundo, certo? No caso do Brasil, por exemplo, nós temos uma influência da língua francesa de sinais, mas isto não quer dizer que a nossa língua se estrutura da mesma forma que a língua francesa de sinais. Ou seja, nós não temos uma influência, no caso da língua de sinais brasileira, da língua portuguesa, que foi o país que colonizou o Brasil. Então, as raízes históricas das línguas de sinais, elas têm relação com outros aspectos e não aqueles que dizem respeito à língua oral utilizada no país. Este também é um assunto que nós vamos aprofundar em outro momento na nossa disciplina. Também a língua de sinais não é exclusivamente icônica. O que é uma língua icônica? É quando a gente faz um sinal, por exemplo, que remete diretamente ao sentido, ao significado da palavra que está sendo sinalizada. Vou dar um exemplo para vocês. O sinal de árvore, vejam. Eu tenho aqui a mão esquerda, que faz uma base, né? A minha mão direita, porque eu sou destra, colocada aqui, e eu faço esse movimento. Tá? Esse é o sinal de árvore. Quando eu faço esse sinal, ele lembra uma árvore, efetivamente. Mas não são todos os sinais dentro da estrutura gramatical da língua de sinais, no caso do Brasil, a Libras, que são icônicos ou que possuem essa iconicidade. Nós temos alguns sinais icônicos, mas não são todos que seguem esta perspectiva, tá? Se é uma língua, a língua de sinais do Brasil, a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa, todas são línguas, né, de sinais, ela então expressa qualquer conceito, ideia ou sentimento. É um equívoco pensarmos que é uma língua empobrecida ou que é uma língua que não consegue expressar aquilo que não é concreto, que não dá conta das ideias, do abstrato. São mitos. É uma língua e, como qualquer língua, expressa qualquer ideia, qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer conceito. E isso em todas as áreas do conhecimento. Também é importante salientarmos que é uma língua de modalidade visual espacial, né? Ou seja, uma língua em que os elementos, os sentidos, os significados vão acontecer no espaço, utilizando as nossas mãos, e vão ser percebidas pelo outro a partir dos olhos. Então, a gente conhece a língua de sinais como uma língua gestual, visual ou visual espacial. Uma questão muito interessante que eu achei importante colocar para vocês, apresentar para vocês, é o processamento da língua de sinais no cérebro. Então, durante algum tempo, nós precisamos pontuar isso, as línguas de sinais não eram estudadas pelo campo, por exemplo, da linguística.
A partir de 1960, nós vamos ter os primeiros estudos, no caso da língua americana de sinais. Esses estudos foram realizados por um pesquisador, um linguista, que se chama William Stokely. Este pesquisador foi muito importante na história das línguas de sinais, porque a partir dos seus estudos ele comprovou que, no caso, a língua americana de sinais era de fato uma língua com uma estrutura gramatical própria, independente da língua oral. A partir dos estudos deste linguista, nós vamos ter várias áreas do conhecimento que passam a investigar como é que acontece no âmbito neurológico, cerebral, de uma pessoa surda quando ela está utilizando uma língua sinalizada e não uma língua oral. Então, nós temos no nosso cérebro o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é responsável pelas tarefas analíticas, sobretudo as análises lexical e gramatical, inclusive a fala. E o hemisfério direito tem uma função complementar, porque ele fica responsável pela análise do todo e não das partes. O hemisfério esquerdo também é responsável pelo processamento visual e espacial. Então, em um primeiro momento, os estudiosos, quando foram pensar como acontecia quando uma pessoa sinalizava, como se dava o processamento cerebral dela, eles inicialmente pensaram, bom, se é uma língua espacial visual, deve acionar o hemisfério direito do cérebro, porque é este hemisfério que é responsável pelo campo visual e espacial. E quando os estudos foram iniciados, eles descobriram que não. Quando uma pessoa sinaliza, quando uma pessoa surda utiliza a língua de sinais para se comunicar, ela está acionando o hemisfério esquerdo do cérebro, porque é este hemisfério que é responsável pela parte mais racional, inclusive responsável pela organização da nossa fala, dos nossos pensamentos. Portanto, isso foi muito importante para que as línguas de sinais de fato fossem consideradas línguas, porque da mesma forma que as línguas orais, as línguas de sinais acessam o hemisfério esquerdo, então, do cérebro. E aí eu trago aqui para vocês uma citação literal de Baggio e Casanova, 2017, página 23, em que essas autoras nos colocam: as línguas de sinais são processadas no centro da linguagem, localizado no hemisfério esquerdo do cérebro, a exemplo do que acontece com qualquer outra língua, ou seja, a linguagem humana não depende da modalidade das línguas. Isso é muito interessante. Então, independente da modalidade, se é oral, auditiva ou visual espacial, ambas as modalidades são processadas no hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Com isso, nós observamos o quanto a língua de sinais é importante para o desenvolvimento das pessoas surdas, principalmente as crianças, porque ela cumpre o mesmo papel que a língua oral adquirida por crianças ouvintes. Então, se uma criança surda tem acesso à língua de sinais no tempo correto, o mais cedo possível, ela terá o mesmo desenvolvimento cognitivo, emocional, linguístico que uma criança ouvinte que acessa a língua oral. Uma outra questão muito importante é que é a língua de sinais que é capaz de passar os sentidos de forma acessível para as pessoas surdas, para as crianças surdas, porque ela é uma língua visual, então ela é muito mais espontânea para ser desenvolvida por uma criança surda do que a imposição, por exemplo, de uma língua oral. Além disso, é uma língua completa, significativa, como eu já disse, capaz de transmitir qualquer ideia, conceito, sentimento. Então, é esta língua que possibilita à criança, por exemplo, a inserção no mundo da linguagem. E aqui, então, nós chegamos num conceito importante da nossa disciplina, que é a discussão da linguagem. E vocês vão perceber que linguagem e língua não são sinônimos. Então, vamos lá. A linguagem,
é uma faculdade ou potencialidade de expressão, enquanto a língua é a materialização desta faculdade ou potencialidade de expressão, compartilhada por pessoas que possuem os mesmos traços culturais. Então, nós podemos perceber que para acessarmos a linguagem, que é esta faculdade ou potencialidade de expressão, e é um conceito um pouco mais amplo, nós precisamos de uma língua. É a língua que possibilita o acesso ao mundo da linguagem. Bom, aqui eu trago então para vocês uma discussão bastante importante que o autor Oliver Sacks faz sobre o pensamento e a linguagem. Esse autor nos coloca que uma pessoa não está desprovida de mente, da sua mente, ou mentalmente deficiente sem uma língua. É claro que uma pessoa que não tem uma língua, por exemplo, constituída, ela consegue perceber algumas coisas ao seu redor, ela vê superficialmente o que está acontecendo, mas ela tem um pensamento bastante restrito. Ela fica, então, confinada a um mundo imediato, um mundo pequeno, um mundo superficial. Então, o que esse autor vai nos trazer? Que é a língua que possibilita um salto qualitativo no desenvolvimento do ser humano, porque a língua possibilita novas orientações e oportunidades de aprendizado e ação. A língua transforma a experiência e permite a imersão na esfera simbólica. Portanto, a gente percebe o quanto é importante a utilização de uma língua no tempo de desenvolvimento das crianças, que acontece ali perto dos 2 anos, o quanto é importante que todas as pessoas tenham acesso e utilizem no cotidiano delas de forma espontânea uma língua. E isto não é diferente para a pessoa surda. O que nós precisamos compreender é que no caso da pessoa surda, esta língua não é a língua oral. A língua oral não cumpre esta função desse salto qualitativo para o desenvolvimento da criança. Agora, a língua de sinais cumpre esta função, por ser uma língua acessível, visual, né? Lembrem que o surdo é um sujeito visual. Então, aqui eu trago para vocês um resumo dessa discussão. A língua, ela é considerada um sistema de signos por excelência, que contribui para o desenvolvimento da formação do psiquismo humano e a transformação das funções psíquicas superiores. Aqui nós estamos trabalhando com a ideia de Tureta e Lacerda, que, por sua vez, se baseiam em Vygotsky. E essas autoras, então, nos colocam a língua como uma esfera simbólica. Ela é muito importante porque é ela que possibilita o desenvolvimento e a tomada de consciência do sujeito. Então, é a partir da língua que ocorre o desenvolvimento humano e cultural. E, nesse sentido, a língua ela tem que ser entendida muito mais do que um instrumento comunicativo. Então, a gente não utiliza uma língua apenas para se comunicar. Nós utilizamos a língua para nos constituirmos enquanto pessoas, para nos posicionarmos, para tomarmos decisões, para compreendermos a realidade, as relações, as interações. E tem uma questão muito importante, né? A aquisição de uma língua, ela só acontece por meio da interação com o outro. Nós não vamos adquirir uma língua sem termos contato com outras pessoas que também utilizem esta mesma língua. E aí nós chegamos numa questão bastante importante, que é a compreensão da língua de sinais como a primeira língua, né, das pessoas surdas. O que é uma primeira língua? É aquela que é adquirida a partir da convivência com o grupo social. Ela não é adquirida em um processo formal, como, por exemplo, a segunda língua da pessoa surda, que é a língua portuguesa. Quando uma pessoa surda vai aprender o português, e ela vai aprender o português na modalidade escrita, ela vivencia um processo formal. Alguém vai ensinar para ela
uma segunda língua, que é uma língua escrita utilizada no seu país. No caso da primeira língua, não só o surdo, qualquer pessoa que está adquirindo uma primeira língua, ela não acontece de forma formal. Eu não sento uma criança, por exemplo, e vou falar para ela, agora você vai aprender a sua língua. Não é assim que a gente vivencia a língua, né? A língua acontece, ela se desenvolve, ela é internalizada em diferentes situações cotidianas. A gente utiliza a língua com a criança, por exemplo, e ela vai repetindo, depois ela vai significando e ela vai internalizando e compreendendo. Então, no caso da língua de sinais, é esta língua que possibilita todo esse desenvolvimento, essa significação de mundo para a pessoa surda. Por isso que nós a compreendemos como a primeira língua. Ela surge da necessidade de comunicação entre os membros de uma comunidade e só pode ser adquirida na interação com pares. Isto é muito importante porque significa que os surdos precisam ter contato com outros surdos ou com pessoas ouvintes que sejam fluentes em língua de sinais para então se desenvolverem e internalizarem esta primeira língua. Então, nós temos aqui que a pessoa surda, ela precisa da língua de sinais para se constituir, para se desenvolver e para acessar o mundo da linguagem. A possibilidade do surdo se constituir como ser de linguagem está no compartilhamento de uma língua que lhe possibilite processos de significação, ou seja, a língua de sinais. Chegamos finalmente na discussão da Libras, que é a nossa língua brasileira de sinais. Bem, a Libras, ela é uma língua, como eu disse a vocês, que teve uma influência da língua francesa de sinais. Esta nomenclatura Libras, ela foi definida em 1993 em assembleia realizada pela Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, que é a FENES. Ela foi reconhecida no Brasil por meio da Lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, e é considerada, então, a primeira língua dos surdos brasileiros. Nesse sentido, a língua portuguesa, na modalidade escrita, é entendida como a segunda língua dos surdos brasileiros. Aqui eu trago para vocês a definição de língua brasileira de sinais, Libras, que nós temos na Lei 10.436, que é então esta lei que reconhece a língua de sinais como de direito linguístico das comunidades surdas brasileiras no nosso país. A lei nos coloca, então, no primeiro artigo, que a língua brasileira de sinais é entendida como a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Então, esta é a definição de língua brasileira de sinais que nós vamos utilizar inclusive na nossa disciplina, entendendo como uma língua visual, espacial, que tem uma estrutura própria, que transmite ideias, conceitos, sentimentos, fatos, e que é a língua utilizada pela comunidade surda do nosso país. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui alguns lembretes importantes para vocês. Isto é para que vocês fiquem ligados, fiquem ligadas nas terminologias corretas. A primeira delas, não utilizem o termo linguagem de sinais. Quando a gente usa linguagem de sinais, nós diminuímos o status linguístico da língua de sinais. Usem sempre língua de sinais, nunca linguagem. Outra questão, não usem o termo deficiente auditivo ou surdo-mudo. Já vimos que surdo-mudo está realmente incorreto e o termo deficiente auditivo existe,
porém, na concepção patológica, na concepção clínica de surdez, que não é a que nós defendemos. Em uma disciplina em que estamos falando da importância da língua de sinais para o desenvolvimento da pessoa surda, o termo correto é surdo. Não esqueçam e até a próxima aula.